Olá a todos os inscritos ou aqueles que vieram a se inscrever no canal Padre Trindade Oficial. Pois bem, o nosso tema hoje é sobre um ano da pandemia no mundo e, ao mesmo tempo, quem governa o Brasil nesse campo da vacinação é o PT, o Partido dos Trabalhadores. Roda a vinheta. Quem ainda não me conhece, eu sou o Padre João Trindade, psicólogo, escritor, também trabalho com os esportes, com o humor, claro, com a religião, e assim como também trabalho sobre questões sociológicas, né? E políticas, não partidárias, mas políticas do bem comum no Brasil. Pois bem, então, como eu falei, nosso tema hoje é sobre um ano da pandemia no mundo inteiro. Hoje a OMS fala, né, dessa questão, dizendo que no início a pandemia era de 4 mil no mundo, 4 mil mortos no mundo. Hoje já são 18 milhões de mortos, né? E pois nós estamos presenciando hoje que o Brasil já tem mais de 270 mil mortos. Ou seja, o mundo está preocupado com o Brasil, está preocupado conosco. Por quê? O nosso país se tornou o epicentro da pandemia. Devido à quantidade de pessoas que estão infectadas, a quantidade de pessoas que já morreram, a quantidade também de leitos que praticamente não tem mais leito no Brasil para os doentes, tem muitas pessoas na fila para leito, muitas pessoas doentes na fila para leito de UTI, enfim. A preocupação é porque a saúde pública e privada está em colapso. E, enquanto isso, né, o Brasil chora e vamos ver qual é a postura, né, a postura de quem deveria cuidar de nós, do país, como é que eles se comportam. Pense aí, imagine como é que o presidente do Brasil e o seu bando, né, se comporta, e juntamente também o Congresso. Vamos ver esses posicionamentos desse pessoal. Então pense aí um pouco. E aí, pensaram, imaginaram na postura dos sem postura do Brasil, aqui no Brasil? Pois bem, primeiramente, claro, não pode deixar de falar do Bolsonaro e o seu bando, ou seja, seus colegas, seus amigos, né? Então, o que acontece? Como desde o início eles são o Bolsonaro, exatamente com o seu grupo, né? Sempre foram contra o isolamento, contra a máscara, contra o álcool em gel, ou seja, contra tudo aquilo que pode ser benefício e de proteção para nós brasileiros, coisa que o mundo inteiro usa, acolhe, eles apenas são contra, ou seja, eles andam na contramão da história. E no futuro eles vão ser lembrados pelos historiadores, pelos nós brasileiros, por nós brasileiros, vão ser lembrados como aqueles que atrapalharam a proteção e apoiaram, né, a disseminação do vírus. Que belo, né? Que bom. Eu imagino como é que a pessoa vai ser vista, né, no futuro, pelas gerações futuras. Pessoas que exatamente fizeram questão de ser a favor do corona e das mortes e ser contra todo tipo de proteção. Vai ser lindo para eles, né, no futuro, para eles e a família dele. Então, aqui nós temos o caso de Israel, que é um país sério, tem um presidente civilizado e sério, responsável, comprometido com seu povo, um líder
que defende o seu povo. Então eles foram lá, né, a comissão daqui, e aquele das relações exteriores, chanceler, foi sem máscara, pegou um pito, né? Pegou um carão, bem feito. Porque o mau costume de casa, ele levou para a rua. Porque aqui no Brasil ele era desse jeito, não tem nada, não sei por que não tem nada. Tem lugar que é proibido andar sem máscara, eu vejo o Bolsonaro sem máscara, não tem nada. Não sei porque esses governadores têm medo dele. Se tivesse pelo menos um governador como eu no Brasil, aliás, não tem, não vou dizer quem é. Se tivesse pelo menos 10 governadores, a coisa era diferente, mudaria tudo. Mas são todos, a maioria medrosos. Então, aí junta mais com o filho do Bolsonaro, que quer, de uma forma grosseira, irresponsável, né? Grosseira e irresponsável, falando contra a máscara. Então, ele pensa que isso é coisa bonita. Exatamente, quando a pessoa não tem nada na vida que possa lhe destacar, então se põe a dizer bobagem, a dizer besteira, né? Dizer asneiras, que é os filhos do Bolsonaro, né? Preferência é esse que falou besteira hoje. Então, mas ele ouviu, ó. Pegou umas lapadas de cientista, de políticos, e agora está pegando também lapada de mim, ó. Não era nem para estar nem como deputado, que não tem postura, não tem condição, não tem preparo, quanto mais representando o Brasil lá fora. Dá para se ver que o nosso nível de representação aqui lá fora está muito baixo, está rasteiro, beira a lama. Então, nesse modo, tem ministro que nega o colapso. Esse ministro da saúde não, que ele não entende nada de saúde, né? Formado, ele é médico. Começa daí. Não porque é militar, está aí no governo. Ele está no governo porque é militar, não porque sabe de alguma coisa, né? Porque você sabe que eu já disse para vocês que o Bolsonaro, a tendência dele para ver se responde à frustração que ele tem, né? Ele é frustrado por não poder aplicar o golpe militar no Brasil, então ele fica enchendo as instituições de militares para ter aquela sensação, aquela viagem na maionese intergaláctica de que está numa ditadura militar, né? E apoiando os torturadores, defendendo os torturadores, para ter aquela sensação de que está no regime, na ditadura militar. Mas não vem que não tem. Aí dissemos não para ele, e ele, ainda bem que 2022 está chegando aí, ó, ele é sinistro, ele vai sair, nós vamos tirar. Então, e outra figura aí que não pode ser deixada de ser falada é o Congresso. O Congresso, a maior parte dos congressistas são omissos, tanto na Câmara como no Senado, são omissos mesmo. Eles ficam falando de outras coisas, dos próprios interesses e deixando o povo morrer aí, sem falar em vacina, também são outros medrosos, a maioria deles. Aí, por fim, hoje ainda coloca bolsonarista, que é contra a Constituição, como aquela que eles elegeram lá como representante daquela equipe que é mais importante, né, da CCJ, para analisar os trabalhos, se é constitucional ou não. Quer dizer, botou uma pessoa que é bolsonarista, que exatamente ela está sendo processada, ou seja, está sendo observada pelo Supremo, porque ela é contra a democracia, ela é contra a Constituição, ou seja, ela é bolsonarista, você já imagina o que ela seja, né? Puseram lá ela na certa para atrapalhar, né, o processo democrático no Brasil e a punição aos bolsonaristas que estão envolvidos aí em todo tipo de patifaria. Então, aí como o bolsonarista não sabe governar, fica colocando culpa no Supremo. Que o Supremo disse que o governo federal não tem que se preocupar com a pandemia. Nunca o Supremo disse isso. Qualquer pessoa, por mais leiga que seja no direito, sabe que mesmo que não aconteceu, que o Supremo viesse a dizer isso, é por força do cargo de presidente que ele tem, né, infelizmente, ele tem o direito sim de interferir, tem o direito sim de intervir. Como ele interfere negativamente? Me diga. Como ele interfere negativamente? Sem usar máscara e criticando a máscara. Ele interfere negativamente não valorizando o álcool em gel. Ele interfere negativamente desqualificando o isolamento,
ele é a favor da aglomeração, como ele interfere negativamente contra a vacina, não fez nenhum contrato de vacina até agora, enfim, não providenciou as vacinas anteriormente como os países sérios, como autoridades sérias de respeito, de capacidade de governar fizeram no mês de julho e agosto passado. Por isso que está tendo vacina lá que não tem, não é porque ninguém quer vender, não, é porque já foram vendidas, que ele não quis comprar, que ele é contra a vacina, ele é a favor mesmo, é de um medicamento que nem tem comprovação científica, que faz é matar o povo. Então o que acontece? É isso que está acontecendo no Brasil. É um governo sem rumo, um governo à deriva, um governo que não tem nenhum plano, nenhum projeto de nada, quanto mais de vacinação do povo. Não tem um cronograma, não tem um plano, um projeto, não tem, é um governo sem nada. Totalmente incapaz, à deriva, irresponsável, um governo desse aí, omisso. Então, põe a culpa no Supremo. O Supremo nunca disse que ele não pode ficar responsável pela coordenar a vacinação no Brasil ou as medidas também de proteção. Agora o que é que ele queria? Exatamente porque que o Supremo deu também, certificou a autoridade para os municípios, para os governos estaduais. Por quê? Porque ele queria, por exemplo, ele queria implantar medidas anti a saúde, contra a saúde. Ele proibiu que, se as escolas fossem reabertas, os alunos não deveriam usar máscara. Então foi isso que o Supremo viu, que ele estava criando peças nocivas. Ele estava criando coisas contrárias à saúde. Isso ele está proibido sim mesmo. Não só ele, todos nós, qualquer um de nós estamos proibidos a fazer coisa errada. A andar sem máscara na rua, a não aglomerar, né? a querer aglomeração, não usar álcool em gel, enfim. Tudo isso é proibido para nós, só para ele não. Agora o que ele queria era colocar como plano de governo dele, combater todas as medidas que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, aceita, que o mundo todo aceita, ele queria ser contra. Então ele queria era implantar no Brasil um regime de morte, combater todas as proteções. Então isso aí, não só ele está proibido, como qualquer um de nós também estamos. Mas é claro que fazer o certo, ele está sim, até porque é papel dele. Ele foi eleito para quê? Não foi para isso. Então, por força do próprio mandato dele, ele, como executivo, ele deveria fazer isso. E tem mais, se ele não fizesse, ele deveria lutar para fazer, assim como ele está lutando para fazer o contrário. Não tem nada a ver, não. Isso é gente sem noção, bolsonarista sem noção, desinformado, sem convicção e quer enxugar gelo. Ele já sabe que está mesmo, que esse governo está à deriva, um governo sem serventia, um governo desinteligente, e não quer aceitar isso. Aceitem que é melhor. Aceitem, bolsonarista, que dói menos. Toda essa confusão no Brasil que esse governo de vocês estão criando. Então, o que acontece? Graças a Deus, Deus não falha, e graças também ao PT. Hoje quem está governando o Brasil é o PT. Não pode dizer que não é, porque é o PT que está organizando o Brasil a partir da organização de um plano nacional de vacinação. Você vê que o governador do Piauí, que é do PT, é que está reunindo os senadores, reunindo os deputados federais, reunindo os governadores, e estão juntos, na liderança dele, do PT, é que está organizando o plano de vacinação nacional no Brasil, vacinação em massa, porque o PT está atuando, porque esse governo aí não atuou, não está atuando, deixou o vazio, deixou a lacuna. E o PT, como é capaz, competente, está assumindo a figura do Wellington Dias, governador do Piauí. Então, graças a Deus, tem o PT para estar nos ajudando. Não estava todo mundo perdido, todo mundo, aí ia ser a mortandade maior ainda. Agora, como tem o PT que está governando atualmente, quem governa o Brasil é o PT, a partir primeiro da organização da saúde, do projeto de vacinação, é o Partido dos Trabalhadores. Nós devemos dar graças a Deus por ter o Partido dos Trabalhadores que está nos ajudando. Então, a gente sabe que a situação atual é calamitosa, e eles ficam aí defendendo e dizendo que esse ministro da Saúde,
que ele colocou lá, que não entende nada de saúde, só porque é militar, vive negando o colapso. Claro que não tem mais leito de internação, não tem mais leito de UTI. Então o Brasil está um colapso geral. É uma vergonha para esse governo bolsonarista, que não teve a capacidade, como nos outros países já estão todos saindo da pandemia, estão controlando. E aqui está cada vez pior, onde está tendo mais mortes no mundo, está sendo o centro da pandemia, o epicentro do vírus é aqui no Brasil. Então nós temos que nos preparar e nos defender, e ele também dizer, falando até contra, quando os governadores estão preocupados e fazendo isolamento, chama de estado de sítio. Ele não sabe nem o que é estado de sítio. Totalmente ignorante em termos de tudo, em termos de política, em termos de significado de palavra, em termos de lei, não entende de nada. É uma pena. Eu fico com pena desse governo aí. O que está acontecendo é emergência. A emergência que é necessária nesse momento, e isso está amparado por lei, feita pelo Supremo, diante da pandemia. Então é um coitado que não sabe nem o que é que diz, sabe nem o que é que fala, e esses bolsonaristas que acompanham ele também são um bando de sem noções, sem noção que deveria era deixar ele caminhar só e juntos resolver o problema do Brasil, que é de governança. O Brasil não tem governo, o Brasil federal, o Brasil está desprezado, está aí jogado às traças, porque tem uma pessoa aí que é incompetente, incapaz de governar, porque ele tem capacidade mesmo, coitadinho, né? Então é a pena, eu tenho até pena, não tenho raiva, ao contrário, eu sinto dó dessa turma aí. Então, vamos ficar firme. Dê seu like, tem mais, compartilhe esse vídeo, tem mais, inscreva-se no nosso canal e vamos para frente. 2022 vem aí, vacina já, vacina neles, tá? Até lá, tchau!